Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre mais um jogador que pode deixar o Cruzeiro, para essa temporada agora de 2023. Quero comentar aqui nesse vídeo de hoje, jogador que tem interesse de alguns times da Série B e também do Vasco. Falando também em saídas, quero falar sobre vários jogadores deixando o Cruzeiro nessa atual janela, que foi importantíssimo para dar uma respirada na folha salarial, até por conta das várias chegadas que teve no Cruzeiro e saindo os dois últimos jogadores que, no caso, não foi a gestão do Ronaldo que contratou, que mesmo não sendo utilizados, tinha um salário considerável para a atual gestão. E para terminar aqui também sobre o caso envolvendo assim o lateral direito, o William, que pode fazer a sua estreia no jogo de sábado contra o América, que descobrimos isso por conta do barbeiro dele lá, que estava cortando o cabelo dele e tudo mais, e deixou essa notícia, no caso que ele pode ir para o jogo. Eu quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos nessa meta aqui, de 40 mil inscritos. Quem puder se inscrever aqui, sem dúvidas, vai me ajudar demais. Deixar um like aqui para ajudar no engajamento. Antes de darmos sequência, tenho também um salve para vocês, O salve aí vai para duas pessoas. Primeiro vai para o Eduardo Oliveira, no caso ele que é de Belo Horizonte. Valeu demais aí, Eduardo, um abraço para você. E outro vai para o Neto Gonçalves, ele que é lá de, no caso, Nova Lima. Valeu demais aí, um abraço para você, Gonçalves. Caso você queira aparecer aqui no meu próximo vídeo, que vai sair sempre por volta desses horários, Pela manhã às 11h30, depois 5 horas da tarde e às 7h15 da noite. Só deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome, de onde você é, que tem grande chance, de você também aparecer aqui no nosso canal. Antes de darmos sequência, tem um recado para vocês da Sportpix.clube. Casa de apostas esportivas que está com boas cotações, inclusive para o jogo do Cruzeiro, nesse sábado contra o América, no caso partida às 4h30 no estádio Mané Garrincha, mas tem outras partidas também pelo campeonato europeu em geral, Eu quero destacar aqui dois times favoritos jogando dentro de casa, que é no caso o PSG às 1h da tarde contra a equipe do Toulouse lá da França, uma vitória do Paris Saint-Germain pagando 1,33 a cada real apostado. Tem também o Atlético de Madrid jogando contra o Getafe, uma vitória do Atlético de Madrid em casa pagando 1,40 a cada real apostado, além também de várias outras partidas, igual o Lyon jogando fora, tem também o Real Betis e Celta de Vigo, Elche e Vila Real, Espanhol e Osasuna. Então o link do Sportpix está aqui embaixo na descrição. E lembrando, o jogo do Cruzeiro também disponível lá na plataforma. Bom, quero começar falando com vocês sobre o lateral direito, o William, que deve ir para a partida aí de sábado e pode fazer a sua estreia pelo Cruzeiro, basicamente 2 anos depois dele ter jogado uma última partida oficial. Que no caso ele postou uma foto no seu Instagram, no caso cortando o cabelo, e tudo mais, que até o próprio cabeleireiro dele colocou assim, sou seu fã, irmão, Deus te abençoe e um ótimo jogo. Colocou aí então, no caso, o barbeiro, e ele repostou no seu Instagram, então meio que ele deixando essa impressão de que deve sim para essa partida contra o América no sábado. Lembrando que ele não joga um jogo oficial desde o mês de março de 2021. Então, apesar de parecer 2021 pouco tempo, já vai fazer 2 anos mês que vem. Então, tem muito tempo que o William não joga e não sabemos se ele vai começar no banco de reservas ou começar jogando. Por ser um clássico, até mesmo pelo Igor Formiga ter ido bem no primeiro jogo, o Gasolina titular no último, eu acho que o William deve ficar inicialmente para entrar na segunda etapa. Até porque o Pesolano gosta assim de mudar essa alternativa pelo lado direito, seja o ponta direita, seja o lateral direito. Então acho que o William seria uma boa, testar ele no decorrer do jogo, até porque é um jogo bem mais difícil, contra o América. Então poderia ser um jogo mais tranquilo para ele fazer essa estreia jogando, por exemplo, os 90 minutos. Jogador que está com seus 27 anos de idade, muita gente contestou essa contratação por parte do Cruzeiro, mas eu, para falar a verdade, gostei, No caso, um cara que não vai chegar com um salário gigantesco, nem com um contrato longo, e que se tivesse em boas condições, certamente ou estaria sendo titular no Wolfsburg, ou, por exemplo, vários times com uma condição financeira bem melhor do que o Cruzeiro estariam interessados no jogador no mercado. Um exemplo que o Cruzeiro conseguiu recuperar um atleta que estava lesionado foi o Rafa Silva, que não jogava, tinha quase... ele não fazia essa quantidade de mais de 15 jogos, tinha 4 anos, e aqui do Cruzeiro ele jogou, foi importantíssimo na reta final da Série B. Então eu acredito bastante nessa recuperação do William, e quero saber se você concorda comigo, discorda, deixa o seu comentário, aqui embaixo na descrição. Jogador que pelo Wolfsburg da Alemanha acumulou no total mais de 93 partidas com 5 gols e também 8 assistências.
Bom, dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre o zagueiro Luiz Felipe do Cruzeiro, de 21 anos de idade, que tivemos essa informação na tarde, dessa última quinta-feira, de que o zagueiro deve deixar o Cruzeiro por empréstimo. No caso, foi informado que o Vasco e outras equipes da Série B têm um interesse no jogador, que assim, não tem sido utilizado, e inclusive nos 2 primeiros jogos do Cruzeiro no ano, ele sequer ficou no banco de reservas, Então, mostra que o Luiz Felipe está bem fora dos planos, e eu não diria que foi um erro a contratação dele, porque é um cara muito novo, Tem aí seus 21 anos de idade, e eu fiquei surpreso com o Vasco tendo interesse, Inclusive, vários torcedores falando, não, se for para emprestar para o Vasco, não precisa, Porque não deve ter muito espaço por lá, e emprestar para um rival, entre aspas, Melhor emprestar para uma equipe da Série B, que ele teria uma sequência boa no decorrer de 2023. Que é o que eu acredito, o jogador que surgiu muito cedo do Curitiba e foi vendido para o PSV em 2019. A questão é que profissionalmente ele tem pelo PSV, ele jogou um jogo, no caso profissional por lá, e jogou mais do que 34 partidas pela equipe B, que no caso não é muito diferente de uma segunda divisão nossa aqui, uma terceira divisão da vida, mas bem diferente, de uma pressão de jogar no Cruzeiro, que pela Raposa ele chega no ano passado, fez apenas 3 jogos e tem contrato até dezembro de 2024. Eu diria que a estreia dele foi meio que na fogueira ali, É raro o Pesolano fazer isso, de começar a estreia de um jogador, ele chegar e já fazer a estreia. Foi porque o Cruzeiro perdeu desfalques demais para aquele jogo contra o CSA lá em Maceió e acabou que ficou no 1-1 mesmo, O Cruzeiro não conseguiu sair aí do 1-1 e o Luiz Felipe jogou essa partida e foi muito mal. Teve outros jogos também que ele acabou recuperando a confiança, mas do Pesolano não. Então ele deve ser sim emprestado para ganhar um pouco mais de experiência, que eu acho que vai ser fundamental, Ainda mais se for para uma equipe aí, quem sabe que vai brigar pelo acesso para a Série B, para a Série A, da Série B para a Série A, no caso, e o Luiz Felipe tem um papel importante, pode ser sim uma alternativa, igual eu falei para vocês, contrato dele até dezembro de 2024, quero saber o que você acha aí a respeito do jogador, que no caso, bem jovem, muito novo ainda, tem 21 anos de idade, já acumulou boas passagens pela categoria de base, do Curitiba também, da seleção brasileira, e também teve essa experiência no futebol holandês, e agora está no Cruzeiro. Para complementar aqui sobre esse tópico de saída de jogadores, quero falar com vocês sobre essa matéria do Globo Esporte, listando várias saídas de atletas do Cruzeiro para essa atual temporada, que vai ser importantíssimo para dar um respiro na folha salarial do Ronaldo aí nesse ano. Que no caso, o Cruzeiro que, para você ter uma ideia, os últimos 2 jogadores que tinham contrato com o Cruzeiro, que não foi a atual gestão do Ronaldo que contratou, conseguiu as suas liberações, que foram no caso aí do Pedro Castro e também o João Paulo. O Pedro Castro que tem 24 jogos no ano passado, e o João Paulo com 16 partidas. Lembrando que no início do ano também o Wagninho sai para jogar pelo Avaí na disputa da Série B. Então todos os jogadores que haviam chegado antes da atual gestão do Ronaldo já deixaram o Cruzeiro. Lembrando que os dois, o Pedro Castro e o João Paulo, tinham contrato até o final do ano, e o Cruzeiro empresta com os times pagando 100% dos seus vencimentos. O Pedro Castro indo jogar lá no Diba dos Emirados, junto com o Caio Rosa, junto com o Edu, e também o João Paulo emprestado ao CRB até o final da Série B, quando encerra o contrato com o Cruzeiro. Então, excelente notícia, Cruzeiro aí com mais de 22 saídas no ano. Você vê, um time campeão jogando bem demais e sair 22 jogadores, para você ter uma ideia. A reformulação que foi nesse time do Cruzeiro, e que no caso já tinha deixado bem claro, o Ronaldo, o Pesolano, o Pedro Martins, o Paulo André, que teria essa reformulação, na minha visão, sendo até maior do que era de se esperar inicialmente. Tanto que sai 22 jogadores e chega a 14, para você ter uma ideia que o Cruzeiro trabalhando muito mais com elenco enxuto, e também vale destacar várias presenças de jogadores, das categorias de base fazendo parte desse elenco, que deve aumentar ainda mais agora para esse para essa fase, podemos dizer assim, de final do Campeonato Mineiro, por conta dos jogadores da Copinha, que disputaram a competição de base, devem ganhar espaço também com o Paulo Pesolano. Então, o Cruzeiro fazendo uma limpa bem grande no seu elenco em relação aos jogadores que foram bem na temporada passada, que se não fosse, por exemplo, o Cruzeiro, o clube empresa, certamente teriam continuidade na equipe, conseguindo um acesso da forma que foi, da Série B para a Série A, igual o William Oliveira, o Luvador, o Edu, que assim também, que no caso saiu, mas todo mundo ficava, nossa, esse cara poderia sim ter permanecido tranquilamente porque demonstrou um bom futebol, mas os padrões, as exigências para a Série A seriam completamente diferentes, e o Ronaldo tem deixado isso bem claro, Nunca falou para os jogadores que eles, conseguiu acesso, vai ficar na Série A, não, ele deixou claro que teria sim uma reformulação, desde quando o Cruzeiro nem tinha conseguido matematicamente o acesso de volta à Série A. Então eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo sobre essas saídas, essas chegadas, que no caso o Cruzeiro no ano passado tinha uma folha entre 2 milhões e 400 a 3 milhões de reais por mês, e agora a expectativa na Série A é que esse valor dobre, Chega até 6 milhões de reais,
Eu creio que hoje, com as chegadas, o Cruzeiro não está perto ainda desses 6 bilhões, deve ter ainda uma margem ali para a chegada de 2, 3 jogadores nesse time, mas é uma folha considerável, né? Se você pensar o primeiro ano de volta à Série A e assim em diante, aumentando e consequentemente trazendo, né, melhores jogadores. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar nós a chegar a essa meta aqui de 40 mil inscritos no YouTube, que sem dúvidas vai me ajudar demais. Vou deixar também meu perfil pessoal no Instagram, tá aqui na descrição, Gustavo.crz, e também o Cruzeiro News 21, lá no Instagram, para você seguir lá por lá também e acompanhar as notícias do Cruzeiro, outras sugestões de conteúdos que já trouxemos aqui na tela final para você clicar e assistir, e o link aqui embaixo na descrição da sportpix.clube. Valeu, galera!